A todos os nossos amigos que nos assistem hoje, uma boa noite para você. Que bom estar aqui com você, que bom é poder entrar aí na sua casa. Você que nos assiste aqui de Altamira, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste de qualquer outro lugar aqui do nosso estado do Pará, você também é muito bem-vindo. Mas eu sei que possa ser que tem alguém de outro estado do país, ou até fora do país, que esteja nos assistindo, você também é muito bem-vindo aqui. Que prazer, que privilégio falar com você nessa quarta-feira, culto de oração. Você já reuniu sua família aí? Já orou com ela? Se ainda não, essa é a oportunidade, esse é o momento. Você pode deixar aí no chat os seus pedidos de oração. Talvez você tenha algo que está trazendo no coração, algo que te angustia, algo que te deixa mal, algo que te deixou para baixo, um sonho, um plano. Pois é, deixa aí nos comentários, no chat, para que a gente tenha uma equipe que vai orar pelo seu pedido. Lá na comunidade Sentir Mais, por exemplo, nós temos uma equipe que tem um caderninho que pode anotar o seu pedido de oração e orar pelo seu pedido. Logo mais aqui no final nós vamos ter um outro momento de interação, onde você vai ter a oportunidade de orar conosco pelos pedidos que estão sendo colocados aí. Então não deixa de colocar aí o seu pedido no chat, porque essa é a oportunidade. Como eu falei, pega aí a sua Bíblia agora. Já pegou sua Bíblia? Ainda não? A minha já está aqui, preparada. Se você ainda não pegou sua Bíblia, corre lá. Vai lá na estante, vai lá no quarto, onde você deixou sua Bíblia. Não lembra onde está a tua Bíblia? Olha, cuidado com isso, corre lá, pega a sua Bíblia, porque agora é o momento de estudarmos a palavra do Senhor. Pega a Bíblia, chama a família para as salas, reúne todo mundo aí em volta do computador, da televisão, do celular, seja o que for, mas vamos estudar juntos agora a palavra de Deus. Vou pedir para você, que já pegou sua Bíblia, deixa aberta aí a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo capítulo 51. Salmo 51, já deixa aberta aí, nós vamos ler esse, vai ser o nosso primeiro texto. Não vamos ler agora, mas já deixa aí preparado, Salmo 51, deixa aberta a sua Bíblia aí de uma vez, porque nós vamos agora orar ao Senhor, pedindo sua orientação para o estudo da sua palavra. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus amado e Deus poderoso, que alegria e que privilégio estar na tua presença te adorando. Muito obrigado, Pai, porque temos a tecnologia que nos une, mesmo estando num momento tão adverso. Daqui eu consigo alcançar várias casas e o teu Espírito Santo consegue alcançar cada coração que está conectado conosco hoje. Que hoje seja uma noite de entrega, que hoje seja uma noite de mudança e transformação para todos nós. Nos entregamos e pedimos que fales ao nosso coração. É o que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O fato de nós estarmos aqui é um fato bem interessante e um fato diferente de qualquer outro momento que nós já vivemos na vida. O momento que nós estamos vivendo na história agora é um momento diferente, tanto que você me assiste pela internet. Quando é que numa situação normal teríamos um culto sendo transmitido pelo YouTube? É claro, algumas igrejas tinham já esse costume de ter os seus cultos online, mas no momento parece que essa é uma das poucas alternativas que temos. Estamos isolados, algumas cidades em lockdown, nós saímos do lockdown agora há pouco tempo aqui em Altamira, por causa de uma situação que todos nós tememos e que no começo a gente nem sequer levava tão a sério assim. Desde dezembro de 2009, quando lá na China, a ideia do vírus, mais um deles, começava a tomar o mundo. Aquilo não trouxe tanto temor assim para muita gente. Você se lembra muito bem que quando a ideia do coronavírus, ou a notícia do coronavírus passou a se espalhar pelo mundo, parecia que era só mais um, e que nós venceríamos de maneira muito tranquila. Os vírus trazem medo, é bem verdade, mas quase todos eles vieram e passaram. Lembra do vírus da gripe do frango, suína, o ebola, que trouxe tanto medo, matou tanta gente na África? Pensávamos que era só mais um, mas o tempo passou, e eu me lembro muito bem, que final do mês de fevereiro, retornava de uma viagem, chegava o retiro espiritual de carnaval aqui em Altamira, e a gente até comentava e até brincava quando alguém espirrava do lado, dizia assim: ó, cuidado com o coronavírus.
Eu me lembro a primeira vez quando um jovem apareceu de máscara, numa reunião de clube de desbravadores. Eu falei assim, ele está querendo aparecer, só pode. Hoje é a coisa mais comum do mundo, alguém que está de máscara. A situação foi se tornando cada vez mais insustentável, tivemos que nos isolar em casa, muitos queridos nós perdemos por causa do vírus, até que chegou até nós a notícia de que a ciência estava correndo atrás de vacinação. Vacina, o Brasil teve uma grande polêmica em torno disso, e eu não vou entrar nessa polêmica aqui agora, é claro que não, mas o Brasil teve uma grande polêmica em torno das vacinações, das vacinas que seriam autorizadas ou não pelo nosso governo, e aí várias alternativas vieram, algumas já estão sendo usadas em outros países, no Brasil ainda não, mas o fato é que a vacina está chegando, especialmente aqui em Altamira, parece que o ritmo está andando um pouquinho melhor do que em outras cidades, mas a vacina chegou. Vacina nada mais é do que o ato de tentar imunizar a população de um certo vírus que está trazendo medo. E a vacina chegou por causa do vírus, o coronavírus. Hoje a taxa de transmissão em nosso país está na casa de 1,12. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas no país, essas pessoas transmitem para mais 112 pessoas, outras 112 pessoas. Só que tem um vírus, o pior de todos eles, que já acometeu a humanidade, que nem se compara com o coronavírus. Eu falo do vírus do pecado. A Bíblia fala que como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens. Assim como o coronavírus ele é transmitido por uma pessoa para várias outras, o vírus do pecado entrou no mundo. E o vírus do pecado ele é letal. E muitas vezes ele nem traz tantos sintomas assim. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, como eu já pedi, no Salmo 51, no verso 10, aliás, verso 5, Salmo 51, verso 5, nós vamos ver que, infelizmente, depois que o vírus do pecado, ele entrou na humanidade, ele passou a todo ser humano, e nós já nascemos com vírus, já nascemos assim. Salmo 51, verso 5, a Bíblia nos diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, nasci no pecado, e com o pecado me concebeu minha mãe, já nasci com o vírus do pecado. Entenda isso. Acontece que muita gente chega para nós e diz assim: pastor, eu não nasci, eu não tenho esse negócio de pecado não é tanto para mim. Já percebeu que às vezes você vai falar da palavra de Deus para alguém e alguém diz assim: pastor, esse negócio de vírus não é, esse negócio do pecado não é tanto para mim. Pecado é para quem está lá no mundo e está lá usando drogas e se acabando em festas. Eu não, sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. Esse negócio de Deus, de igreja, não é tanto para mim. Sabe o que essas pessoas se consideram? Assintomáticas. Eu posso até ter esse vírus, mas ele não se manifesta de maneira forte em mim. Pecado, ele não me atinge, ele não chega em mim. Muito cuidado, porque esse vírus é enganoso. Como eu disse, todos nós nascemos com ele, querendo ou não. O vírus do pecado é muito perigoso e ele engana a gente. Às vezes ele está ali incubado, você não percebe. E por mais que seu coração diga: não, comigo esse negócio não tem nada a ver, tem sim. O seu coração te engana. Olha o que diz o texto de Jeremias 17, abra aí comigo, por favor, abra sua Bíblia agora em Jeremias 17, verso 9, quando alguém me diz assim: ah pastor, esse negócio de vírus e tal, eu acho que eu sou assintomático, cuidado, porque o coração engana. Olha o que diz esse texto de Jeremias 17, verso 9, já abriu aí? Amém? A Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quantas vezes o seu coração já não te traiu? Diz para mim. Quantas vezes você já se pegou dizendo assim: por essa pessoa eu não me apaixono, e não se apaixonou? O coração engana, o coração é corrupto, ele é enganoso, e quando ele te diz assim: esse negócio de pecado ele não pegou tanto em mim, cuidado, o coração é enganoso, o coração é mau, e o vírus do pecado ele é letal, ele é tão perigoso que ele conseguiu destruir a relação que o homem tinha com Deus e o homem tinha com o próximo. Tanto na relação vertical quanto horizontal, o pecado conseguiu trazer destruição. Porque pensa bem,
Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano não consegue mais ver Deus face a face. A própria Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não se mistura quando eu estou infectado com o pecado, então ele não pode mais ver o ser humano face a face. Olha que perigo, olha a letalidade do pecado, do vírus do pecado. E tem gente me dizendo, não, comigo não é bem assim. Cuidado, ele é letal, ele destrói a relação, ele conseguiu destruir a relação mais íntima que Deus tinha com o ser humano, e destrói a relação de ser humano para com o ser humano, de ser humano para com o seu próximo. Pode perceber, as maiores brigas que temos na família, no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos entre amigos, estão carregadas do vírus do pecado. Alguém que foi egoísta mais do que o outro, alguém que pensou muito em si e não pensou no outro, alguém que queria levar vantagem. O vírus do pecado está envolto nessas quebras nas relações. Veja o quanto o vírus do pecado ele é letal, ele é mau, ele é sujo, e a gente fica achando que é uma coisa de somenos, e não é. Tanto que Deus cria os 10 mandamentos. Na verdade, os mandamentos eles estão presentes desde o jardim do Éden, mas Deus dá o mandamento desde Adão e Eva, depois que eles caem em pecado, para mostrar o quanto o pecado era mau. Não mate, não roube, não engane, não fale mal do próximo. Adore somente a Deus, não adore imagens. Para tentar restabelecer a relação que o ser humano tinha com Deus e que o ser humano tinha com o seu próximo. Tanto que os 4 primeiros mandamentos fala da relação do ser humano com Deus. E os 6 últimos, da relação do ser humano para com o seu próximo. Deus estabelece os 10 mandamentos por causa do pecado. Pastor, mas espera aí, abrindo um parêntese aqui, me explica, pastor. Então quer dizer que eu guardando os 10 mandamentos, eu estou tranquilo, estou salvo, é isso? Não, 10 mandamentos não foram criados para isso. Os 10 mandamentos não foram feitos para salvar ninguém, por mais que você obedeça, desde o primeiro até ao último. Não foi feito para salvar. Então para que, pastor, servem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos servem como um espelho para revelar o quanto nós somos pecadores. E aí quando você olha na lei dizendo assim, não mate, e você fez algo horrível contra alguém, matando aquela pessoa aos poucos, falando mal dela, você está cometendo um pecado. Você olha na lei e fala, e vê, olha quanto eu sou pecador. A lei então mostra o quanto você é pecador e te conduz até Cristo, que é a tua única salvação. E perceba quanto que o pecado é mau e é horrível, que ele levou Deus para a cruz. O próprio Cristo agora, de braços abertos na cruz do Calvário, para trazer cura desse vírus, o vírus do pecado. E a cura começa a vir, a vacina contra esse vírus começa a acontecer, quando lá na cruz do Calvário, Jesus se entrega. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo, no livro de 1 Pedro, a primeira carta a Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Se nós temos um vírus letal, um vírus horrível, o pior que já aconteceu no planeta Terra, nós temos uma vacina. Se você está ansioso pela vacinação contra o coronavírus, você tem que estar 10 vezes mais ansioso em relação a essa vacina aqui, que é contra o pior vírus que já teve, o vírus do pecado. E que vacina foi essa, pastor? 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, a Bíblia nos diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Quem nos traz a cura, quem nos faz sarados contra o vírus do pecado, é a morte de Jesus lá na cruz. É um paradoxo. Pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós estamos sarados. Graças à sua entrega, nós estamos livres. Ele morreu na cruz do Calvário, para nos trazer a vacina contra o pecado. Pastor, como que isso funciona? Como que eu tomo essa dose contra esse vírus? Deixa eu te explicar. Sabe quando você comete um pecado e sabe que fez errado, está triste por aquele pecado, se arrependeu dele, e você vai até a presença de Deus e diz assim: Senhor, me perdoa, estou arrependido. Pois é, nessa hora está acontecendo a sua vacinação, porque você está acreditando pela fé de que o sangue de Jesus vai te limpar e te purificar do seu pecado.
O vírus vai embora e o sangue de Jesus, que é a sua vacina contra esse vírus, começa a tomar conta. E o vírus vai embora. Você ora a Deus, Deus olha para você e diz assim: meu filho, perante a lei diz que aquele que pecar tem que morrer. Aquele que pecar está sujeito à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas vem o seu advogado, Jesus Cristo justo, estende a mão perante o tribunal e diz assim: Pai, eu sei que o João Vitor merece a punição, mas eu já paguei o preço, eu morri no lugar dele. Ele deveria morrer, mas ele não é capaz de pagar o preço do próprio pecado. Ele é pecador. Somente alguém que não conheceu o pecado poderia pagar o preço do meu pecado. Jesus não conheceu o pecado, sangue livre de pecado, livre do vírus, veio e pagou o preço no meu lugar. E quando eu oro, peço perdão, Jesus Cristo vem diante do Pai e me defende, intercede, é o meu advogado. O Pai olha para mim e diz assim: meu filho, os teus pecados estão perdoados, está pago, está vacinado contra o vírus do pecado. Mas pastor, a gente pode pegar mais uma vez esse vírus de novo? Infelizmente sim. Enquanto estamos aqui nesse mundo e somos tendenciosos ao pecado, há um imã que nos leva ao pecado, é ou não é? Experimente viver um dia dizendo assim: hoje eu não quero pecar. O que vai acontecer contigo? É tentação em cima de tentação, o inimigo faz isso. E a gente pode cair de novo, mesmo pedindo perdão. Eu acabei de pedir perdão, caí de novo, pastor, o que eu faço? Vai ser vacinado de novo, pede perdão outra vez, se arrependa dos seus pecados, porque o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que diz 1 João. Não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa perdoar. Ninguém nunca foi tão longe que Jesus não possa alcançar. Não existe vírus do pecado suficiente para te destruir, a não ser que você queira. Eu acho que você não quer. Eu acho que você quer ser vacinado contra esse vírus. Aproveite essa noite, peça perdão. Mas perceba que a vitória contra esse vírus, a vacina total, ela só é completa não só quando Jesus morre, mas quando Jesus ressuscita. Acabamos de passar pela celebração da Páscoa, relembrando a ressurreição de Cristo. Eu quero relembrar com você agora, abra aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 27, um pouco da ressurreição de Jesus. Mateus 27, verso 62 até o 66. Mateus 27, abre aí a sua Bíblia. E nós vamos ver que relação tem a ressurreição de Cristo. Vimos sobre a sua morte, mas a ressurreição de Cristo, que relação tem com o vírus do pecado, com a vacina contra esse vírus? Mateus 27, verso 62 em diante. Na minha Bíblia eu leio assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, era o sábado aqui, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Olha o que está acontecendo na cena aqui. Sacerdotes, fariseus foram até Pilatos no sábado. Jesus tinha morrido na sexta. Era sábado agora, eles se reúnem e vão até Pilatos para tentar tramar um plano, para que evitem roubar o corpo de Jesus. Olha o que eles dizem lá, verso 63. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, ou de que aquele impostor, aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles lembraram: opa, ô Pilatos, você está lembrado daquela vez que Jesus contou que depois de 3 dias ele ressuscitaria? Só um detalhe aqui para que você entenda, talvez muitos possam fazer a conta: bom pastor, se Jesus morreu na sexta, sábado um dia, domingo é só o segundo dia, ele ressuscitaria na segunda, 3 dias. Acontece que há para a cultura hebreu a contagem inclusiva, onde a sexta já contava como um dia, o sábado o segundo, e no terceiro, o domingo, Jesus ressuscitaria. Esse era o plano que Cristo já tinha mencionado, e eles pensando: bom, para que ele não engane a gente, vamos preparar algo, para que nada disso aconteça. Olha o verso 64, ordena pois que o sepulcro, onde Jesus está lá
sepultado, seja guardado com segurança até o terceiro dia, que era no domingo, dia seguinte, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste ou último engano pior do que o primeiro. Olha o que eles estão dizendo aqui. Pilatos, fecha, lacra o sepulcro, porque se você colocar um lacre lá, colocar os soldados romanos, eles não vão poder entrar lá, porque sabe qual é a ideia? Eles vão lá, vão roubar o corpo de Cristo, vão dizer assim: Jesus ressuscitou, e cadê? Não, ressuscitou, está aí, ressuscitou, está no mundo. E aí o último engano dele vai ser pior do que o primeiro. Vamos tomar providência, Pilatos. E assim aconteceu. Verso 65, disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Verso 66, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Perceba agora, que parece que a ideia de Jesus ressuscitar, e a vacina contra o vírus do pecado ser de fato uma vacina que dá certo, parece que a coisa estava meio ameaçada. Cristo agora está no túmulo no sábado descansando, e os seus inimigos traçando planos contra ele. Eles pensaram: os discípulos podem roubar o corpo de Cristo, mas pensa comigo, de maneira muito lógica, os discípulos fugiram quando Jesus foi preso. Vocês acham que de fato os discípulos conseguiriam, em sã consciência, ir até o túmulo de Cristo para tentar roubar o corpo de Jesus, morrendo de medo? Eles estavam trancados dentro de uma casa, eles não queriam ter confronto algum, ou aparecer em público perante as autoridades romanas ou judaicas. Eles não queriam ser presos e mortos como Jesus foi. O que eles não queriam era contato com o público. Mas mesmo assim, eles colocaram soldados romanos, que eram altamente armados para aquela época. Colocaram então um lacre. O lacre era colocado para que ele não fosse de maneira alguma violado. Quem violasse o lacre do governo romano ou do Império Romano era tido como o pior crime de vandalismo. E como ninguém queria cometer um crime de vandalismo, porque poderia ser preso e até morto, ninguém ia chegar perto daquele túmulo. Para piorar tudo, colocaram uma pedra fechando aquele túmulo, e o túmulo ficava no alto de uma montanha. Pensa bem, para aquela pedra chegar até lá, era alguma pedra que vinha lá de cima da montanha. A pedra veio rolando até a porta do túmulo, então eles trancaram o túmulo com uma pedra de mais ou menos 2 toneladas. Deu para notar aqui o cenário agora? Soldados na porta do túmulo, o túmulo com um lacre que não podia ser violado de maneira alguma, uma pedra de 2 toneladas, como fazer para Jesus ressuscitar aqui agora? Acontece que Jesus, ele tem um poder que ninguém consegue entender nem imaginar, um poder capaz de vencer a própria morte, mostrando que por mais que o pecado leve pessoas à morte aqui neste mundo, Jesus tem poder sobre a morte, porque Ele mesmo retornou à vida. Ele pode trazer mesmo aqueles que morreram por conta do coronavírus ou qualquer outra situação na história da humanidade, desde Adão e Eva até os nossos dias. Ele pode fazer a morte ficar como um inimigo derrotado, porque Ele venceu a morte, comprovando de que Ele tinha vacina contra esse vírus, o vírus do pecado. E aconteceu, no domingo de manhã, não tinha mais soldado, não tinha mais o lacre, não tinha mais a pedra. Foram os discípulos? Claro que não. Quem é que teria uma força para empurrar uma pedra morro acima de 2 toneladas? Não foram. Cadê os soldados? Sumiram. Cadê o lacre? Não existe mais. O que existe agora na porta do túmulo? 2 anjos, que falam com Maria: Maria, ele que estava aqui na porta ele que estava aqui no túmulo, nesse sepulcro, já não está mais. Ele vive, ele ressuscitou. Agora sim, temos por completo a dose necessária para vencermos o vírus do pecado. Jesus morreu no nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar, mas Ele ressuscitou, Ele traz vida. A vacina contra o vírus do pecado está em Cristo. Pastor, eu quero ser imunizado, eu quero receber a imunização contra esse vírus letal.
esse vírus que destrói nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Eu quero acabar com isso. Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu pedir perdão e me achegar diante do trono de Deus dizendo: Pai, se o Senhor tem a vacina, se o Senhor tem o remédio, eu quero ser livre dos meus pecados. Sabe aquele pecado que te aprisiona? Que você luta vez após vez? Pois é desse pecado que eu estou falando, que você está se sentindo escravo dele, vive um mês sem cometer, passa um mês, caiu de novo no mesmo erro. Eu não sei qual é o pecado que você tem lutado, se é o pecado de segurar a língua, não consegue segurar a língua, se é o pecado de pensar mal de alguém, falar mal do outro, se é o pecado da pornografia, se é o pecado de assistir algumas coisas que não deveria, que desagradam a Deus. Qual é o pecado que te aprisiona hoje? Hoje chegou o dia de você se ver livre dele, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você crê nisso? Amém? Louvado seja Deus. Se você deseja isso, eu te convido agora, enquanto você estiver ouvindo a música que vamos ouvir nessa hora, você feche seus olhos aí na sua casa e clame de todo o coração: Senhor, me vacine contra o vírus do pecado, ele faz mal para mim, eu quero me ver livre desse pecado que me aprisiona, eu não aguento mais. E Deus vai te dar o poder para isso, Ele vai te vacinar nessa noite. Você crê nisso? Ore a Deus enquanto estiver ouvindo essa música, e no final eu vou orar por você. Deixa Deus tocar o seu coração. Na visão da lei do pecado, a sentença já foi declarada. O réu merece morrer. O salário do erro é a morte, é a condenação. Para o réu não há salvação. Em defesa do condenado, peço compreensão. Eu conheço com a palma da minha mão. Quero propor um acordo de absolvição. Ser condenado no seu lugar em troca da sua libertação. Não há mais acusação. Não há mais separação. O preço foi pago, meu sangue derramado lá naquela cruz. Não mais escravo da lei do pecado, mas liberto por Jesus. Liberto por Jesus. Propor um acordo de absolvição. Ser condenado no seu lugar em troca da sua libertação. Não há mais acusação.
separação. O preço foi pago, meu sangue derramado lá naquela cruz. Não mais escravo da lei do pecado, mas liberto por Jesus. Não há mais acusação. Não há mais separação. O preço foi pago, meu sangue derramado lá naquela cruz. Não mais escravo da lei do pecado, mas liberto por Jesus. 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 Em algum momento na história que nós estamos vivendo agora, recente deste mundo, você já olhou ao redor e pensou assim: eu acho que isso nunca vai passar? Eu já senti assim. Eu já pensei que o coronavírus nunca vai embora. Já pensei nisso. Você já teve a sensação de que o pecado que você luta parece que você nunca vai conseguir vencer? Hoje chegou o dia. Hoje chegou o dia da libertação. Jesus Cristo não te trouxe para esta transmissão à toa. Coloca isso na tua cabeça. Não foi porque você tem o costume de assistir um culto na quarta que você está aqui agora. É porque Ele queria decretar sobre você: você está livre do pecado. Você foi vacinado agora contra o vírus do pecado. Ele não tem mais poder sobre você. Veja o que a música nos disse agora. Jesus te falou: não há mais condenação. Para quem está em Cristo, não há mais condenação. Cristo te libertou. Que alegria é poder sair daqui hoje deste culto com a certeza: eu estou livre, fui liberto do meu pecado. Aquele que me escravizava, não suportava mais, estou livre. Você crê nisso? A luta vai ser difícil, mas Ele já te libertou pelo seu sangue. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Deus, que alegria é poder sentir a leveza do perdão que o Senhor nos oferece hoje. Nós estamos saindo daqui hoje, Pai, livres, libertos. Não há mais condenação. Mesmo que a lei nos condene, o sangue de Cristo pagou o nosso preço. Obrigado, Pai, porque esse vírus que atormenta desde Adão e Eva, e que atormentou a nossa vida até hoje, ele foi embora, porque estamos vacinados. Cristo tem um antídoto contra o pecado. O teu filho foi enviado para morrer no meu lugar. Teu filho venceu a morte, e ele vencerá a nossa luta contra o pecado mais uma vez. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, para que nessa luta contra o pecado, até que Jesus venha, sejamos vitoriosos todos os dias. E mesmo que a gente caia outra vez e peque de novo, voltaremos a receber mais uma dose da vacina do sangue de Cristo, porque o vírus não terá mais poder sobre nós. Nos receba agora e aceite a nossa entrega. E é por isso que oramos, agradecidos, mas oramos, ó Deus, elevamos nossa oração com a assinatura, o autógrafo do nosso amigo, nosso Salvador, o nosso amigo Jesus Cristo.
Amém. Amém.